A ideia que nós vamos estudar nesta aula são grandezas inversamente proporcionais. Olha que chique. Se A é inversamente proporcional a B, então eu tenho que a multiplicação é uma constante. Observe que na nossa aula passada, quando nós falamos de grandezas diretamente proporcionais, a divisão era uma constante. Esta constante é uma constante de proporcionalidade. Observe que eu também poderia pegar uma situação também de proporção. Então o A inversamente proporcional a X, B inversamente proporcional a Y, C inversamente proporcional a Z. Só que pera um pouco, olhar para isso, vê se vocês concordam comigo. Eu podia pensar na ideia de inverso, pensar assim, ó, o A e inversamente proporcional, eu vou dividir pelo inverso, que é igual a B, que eu divido pelo inverso, que é igual a C, que eu divido pelo inverso. Posso usar esta ideia? Nossa, com certeza absoluta, isto é a mesma coisa que aquilo. Uma ideia, quando eu penso em velocidade, distância pelo tempo, é espaço pelo tempo, mas eu quero pensar em um espaço não negativo, então aqui eu vou pegar a distância, que é algo não negativa. Se eu pegar a distância pelo tempo, vamos fazer assim, ó, eu vou falar que minha distância é constante, x quilômetros, numa viagem entre duas cidades, por exemplo. Então, se eu aumentar a velocidade, observe que como a distância é a mesma, o aumento da velocidade acarreta na diminuição do tempo. A diminuição da velocidade acarreta no aumento do tempo. O aumento de uma grandeza acarreta na diminuição de outra. Elas são inversamente proporcionais com uma constante de proporcionalidade K, que no exemplo seria a distância. Vamos ver essa situação com um exemplo numérico. Então, um professor hipotético, para incentivar as aulas de matemática e não apenas as histórias, para que as pessoas fossem as aulas de matemática e não fiquem só vendo as histórias que são chique, ele falou, quer saber? Vou pegar meus 3 melhores alunos que mais vêm às aulas e vamos distribuir 360 bombons. Então resolveu distribuir 360 bombons a seus 3 alunos menos faltosos às aulas de matemática. E nesses 3 não faltosos, os menos faltosos foram Getúlio, Dona Dornelles e Vargas, o chique, o homem por trás do mito. Em partes inversamente proporcionais às faltas mensais, que foram 3 faltas no caso de Getúlio, 4 faltas no caso de Dornelles e 6 faltas no caso de Vargas. E aí o exercício quer saber quantos bombons recebeu cada um deles, quando recebeu Getúlio, quando recebeu a Dornelles e quando recebeu o Vargas. Vamos ver como resolver esse exercício. Então no exercício, como são inversamente proporcionais, a 3, 4 e 6, eu fiz isso, ó, Getúlio sobre 1/3, Dornelles sobre 1/4, Vargas sobre 1/6. Somando Getúlio mais Dornelles mais Vargas são 360. O que eu posso fazer? Utilizar regras e propriedades de razão e proporção. Então aqui vai ficar o que? Se eu somar os 3, nós vamos ter Getúlio mais Dornelles mais Vargas sobre 1/3 mais 1/4 mais 1/6. Isto aqui vai ficar igual Getúlio mais Dornelles mais Vargas 360. Se eu pegar o MMC entre 4, 13 e 6, vai ser quem? Vai ser 4 vezes 6, que é 24. Melhor ainda 12, né? Deu uma viajada, melhor, 12. 12 dividido por 3 vai dar 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 12 dividido por 6 vai dar 2. Então nós vamos ter 360 sobre 4 com 3, 7 com 2, 9. 9 sobre 12. Isso aqui é 360 sobre... Se eu dividir em cima e embaixo, melhor ainda, ó, passo 12 multiplicando e dividindo por 9. Ó, 9 por 360, se fosse 36 seria 4. Então ficaria 40 vezes 12, que é 480. Olha que bonitinho. Então a gente vai ter que o quê? Ó? Agora eu posso até inverter isso, né? Então ficaria 3G, que é o 3 Getúlios, igual a 480. 4D, que é Dornelles, igual a 480. E 6V, que é igual aos mesmos 480. Se eu dividir por 3 aqui, nós vamos ter 160 bombons. Dividindo por 4, nós vamos ter 120 bombons. Dividindo por 6, nós vamos ter 80 bombons. Então Getúlio teve 160, Dornelles teve 120 e Vargas teve 80 bombons. Mas muito chique, pode usar razão e proporção para resolver. Gente, forte abraço para vocês, foi uma honra. Falhou!